pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Antiedu. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um episódio da série Eu Desenho. Então já deixa o like aí no canal e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer o personagem Pontius, o Baluarte. É um personagem criado pelo Gabriel para uma campanha de GURPS. Então vamos ficar com Gabriel Salles contando a história de seu personagem, Pontius, o Baluarte. Muito se fala a respeito das grandes lendas de tempos imemoriais, em que valorosos heróis e poderosos guerreiros confrontavam dragões e tantos outros terríveis monstros. Bandeiras reluzentes e armaduras brilhantes, bem como príncipes encantados e princesas em perigo, costumam figurar em tais histórias. Porém, pouco se conta sobre aqueles que enxergaram um lado obscuro daquele mundo e se opuseram à maldade que quase ninguém enxergava, ou pelo menos não queria enxergar. Pouco se sabe sobre aqueles que entenderam que os opulentos reinos do passado não eram lugares tão mágicos e brilhantes assim, mas deram suas vidas para que a chama da bondade não se extinguisse no meio de tanta escuridão. Nossa história começa, ora, da mesma forma que começam a maioria das boas histórias, há muito tempo atrás, numa terra consideravelmente distante chamada Irt. Nela, havia um reino que se erguia acima de todos os outros reinos, em extensão e poder, Megalos. Afastadas da capital desse grande império, existiam pequenas vilas agrícolas onde viviam pessoas comuns, ocupadas com seus afazeres prosaicos. E foi em uma dessas vilas do interior que nasceu Pontrix. Mustachville era uma vila situada entre extensas colinas que margeavam o grande pântano de Green Lame Frog. O nome do vilarejo foi dado graças a duas peculiares características do lugar. A primeira é a existência de uma planta típica da região, conhecida como Greenstache, um tipo de samambaia que costuma crescer no tronco de outras árvores, bem abaixo de sua copa. Suas longas folhas verdes se estendem caindo pelos troncos, dando a aparência de um grande bigode para a árvore. A segunda característica está ligada aos seus habitantes, que costumeiramente ostentavam grandes e longos bigodes. Pontrix nasceu e foi criado em Mustachville. Apesar de ambos os seus pais serem nativos do vilarejo, Pontrix, ainda jovem, apresentava uma aparência que o destacava dos demais habitantes. Enquanto a maioria das pessoas da vila possuía um bigode longo e de fios finos que escorria pelo tronco até a cintura, Pontrix, ainda jovem, possuía um bigode espesso com fios vermelhos e que se estendia horizontalmente para ambos os lados de sua face. Seu físico também era notavelmente diferente dos demais. Apesar de extremamente comilão e, por isso, gordo, Pontrix tinha uma força incomum para sua idade. Enquanto seus pais se ocupavam de uma pequena plantação de grãos, o jovem e forte bigodudo se ocupava do manejo da moenda, não apenas para sua família, pois aceitava comida em troca de sua força, para processar os grãos de qualquer um que lhe oferecesse pão, cerveja ou carne. A vida seguia de forma pacata e relativamente feliz em Mustachville, até que os dias sombrios chegaram. Eles sempre chegam. A cobrança de impostos por parte da capital de Megalos ficava cada dia mais intensa. O pequeno vilarejo já quase não conseguia produzir a quantidade de trigo necessária para satisfazer a exigência imposta. Para piorar a situação, boa parte da plantação estava parecendo devorada do dia para a noite. As pessoas do vilarejo diziam que eram monstros vindos do pântano que estavam arrasando a colheita. Pontrix acreditava, pois pensava, afinal, por que alguém mentiria a respeito de monstros no pântano? Os moradores, então, comunicaram ao cobrador de impostos dos infortúnios acontecidos, lamentando não poderem fornecer a cota requisitada. O cobrador, por sua vez, com um olhar de desprezo e claramente desapontado, afirmou que traria ainda naquela noite uma tropa para ajudar com o problema dos monstros. Pontrix acreditou, pois ponderava em seus pensamentos.
Afinal, por que alguém mentiria sobre trazer a ajuda de uma tropa para combater os monstros? Na verdade, por que alguém mentiria sobre qualquer coisa? O rapaz nunca entendera muito bem o conceito de mentira. Justo por isso, não entendeu por que os habitantes ficaram tão apreensivos depois do ocorrido, nem porque seu pai fez questão que ele viajasse até outra cidade imediatamente apenas para comprar um saquinho de feijão de um velho que lá vivia. Mas já está tarde e o moço da vendinha aqui do lado vende feijões. Por que eu tenho que ir comprá-los em outra cidade? Disse o jovem ao seu pai. Desconcertado, o pai respondeu: porque os feijões que esse velho da outra cidade está vendendo são mágicos e podem nos ajudar com os problemas na plantação. Agora sim o pedido fazia todo sentido para Pontrix, que foi feliz e cheio de esperança em busca dos feijões mágicos. Só não conseguiram entender por que, antes de partir, sua mãe lhe agarrara e beijara seu rosto tão ternamente, enquanto uma cachoeira de lágrimas descia dos olhos. No dia seguinte, quando Pontrix voltou de sua missão, pouco havia restado do vilarejo. Mustacho Vilo agora não passava de escombros, labaredas de fogo e pilhas de cadáveres. Tomado por desespero, o garoto arremessou o saco de feijões ao chão, ajoelhou e começou a gritar e chorar. Repetia para si mesmo: por que, pai? Por que mentiu para mim? Eu podia ter feito alguma coisa, podia ter salvado você e a mãe. De repente, ouviu passos vindos de trás, e antes que pudesse se virar, sentiu uma forte pancada na cabeça. Tudo começou a escurecer, como cortinas se fechando e encerrando o primeiro ato da história. Quando Pontrix recuperou sua consciência, percebeu que estava dentro de uma carroça de prisioneiros, uma jaula. O cenário em sua volta não era mais a dos campos verdejantes, mas sim de uma cidade. Ruas largas, prédios de pedra altíssimos, muito barulho e agitação, pessoas andando por todos os lados e pouco se importando com a carroça de prisioneiros que atravessava a rua. À sua frente, o jovem podia ver uma enorme construção de forma circular, para onde muitas pessoas se dirigiam e, aparentemente, ele também. A carroça em que estava contornou a grande construção e adentrou por um portão gradeado que parecia ser os fundos do lugar. Apesar de Pontrix estar gritando e indagando onde estava e por que o tinham prendido, tudo o que conseguiu durante a viagem foram olhares de desprezo e algumas pancadas dos homens que escoltavam a carroça. O lugar em que estava agora era escuro e peculiarmente mórbido. O garoto sentiu um calafrio e entendeu que o que quer que fosse que o destino lhe havia reservado não parecia bom. Após os guardas o tirarem da jaula, jogaram-no em uma cela com diversas outras pessoas. A maioria parecia tão perdida quanto ele. Depois de alguns instantes, ele ouviu um guarda gritando para o outro: vai começar a pré-seleção! Nesse momento, um forte feixe de luz entrou na cela e o jovem percebeu que o fundo, que na verdade era um portão de madeira, se abria. Quase cego pela luz forte que contrastava do ambiente escuro em que estava, começou a ouvir um barulho ensurdecedor, como que de uma multidão ensandecida gritando. Ao recuperar a visão, ele percebeu que, bem como dezenas de outros prisioneiros, estava agora em uma arena. Aquele era o Coliseu Titã da capital de Megalos. Haviam algumas armas espalhadas pelo chão e do outro lado da arena outro portão se abria. Por ele saíram homens armados que correram urrando na direção do grupo em que estava Pontrix. Teve início uma feroz batalha pela sobrevivência. No meio de todo o caos, o rapaz viu caído no chão um escudo. Lhe parecia a coisa ideal para mantê-lo vivo naquela situação. Levantou o escudo e, apesar de nunca ter usado um, seu manejo lhe parecia muito natural. Seu físico avantajado, grande força e resistência ajudaram a mantê-lo vivo durante a batalha. Foi nesse momento em que viu um rapaz magro, de feições finas e estranhamente muito bem vestido, prestes a ser morto por um dos inimigos. Sem pensar duas vezes, jogou-se em sua frente com o escudo levantado e salvou-o do ataque fatal.
Obrigado, senhor. Você salvou a minha vida, disse o rapaz. Guarde o agradecimento para se nossas vidas realmente estiverem salvas quando isso acabar, meu amigo, gritou Pontrix, enquanto defendia diversos golpes de espada e machado com seu recém-adquirido escudo. De repente, surgiu na frente dos dois um enorme guerreiro de armadura e, segurando um machado, atacou Pontrix, que por sua vez defendeu o golpe com o escudo. Com sua enorme força e tamanho, além de sua recém-descoberta afinidade com o escudo, conseguiu se manter vivo por alguns segundos, mesmo tendo sido superficialmente acertado no peito. Não sabia o quanto mais poderia aguentar dos ataques daquele feroz guerreiro que estava à sua frente. Com um malicioso ataque, o guerreiro de armadura jogou o escudo de Pontrix longe. Parecia o fim, tanto para ele quanto para o jovem franzino que tentava proteger. Foi justamente quando muitos já haviam caído que uma corneta soou. A pré-seleção de futuros gladiadores havia acabado. Guardas entraram na arena e acompanharam todos para suas celas. Para a surpresa do jovem bigodudo, ele foi posto na mesma cela em que estavam o rapaz que defendera na arena e o guerreiro contra o qual lutara. Apresentações foram feitas. O jovem franzino se chamava Pierre Von Day. Ele era menestrel da corte real de Megalos. Foi preso e condenado por um roubo que, segundo ele, não cometera. Em vez de ir para uma prisão normal, foi cedido ao Coliseu sem entender o porquê. O guerreiro, que possuía um porte tão grande quanto Pontrix, mas não gordo, chamava-se Tetraites. Era antigo no Coliseu e seu objetivo era conseguir a liberdade através de 100 vitórias na arena. Esse era o costume. Apenas lendários gladiadores haviam conseguido atingir essa façanha, e Tetraites pretendia figurar entre estes. Ele havia sido designado agora como responsável por ajudar no treinamento dos dois novatos. "Qual é o seu nome, rapaz?" perguntou Tetraites, olhando na direção de Pontrix, que parecia tão absorto em suas preocupações, pensando em como tudo aquilo lhe ocorrera, que parecia não prestar atenção no gladiador que lhe dirigia a palavra. "É com você mesmo que estou falando, seu gordão bigodudo", gritou Tetraites. "Pontrix?", respondeu atordoado. "Mas que nome de merda! Parece nome de cavalo. Se você quer sobreviver aqui, rapaz, não basta ser forte, hábil e resistente. O principal segredo é agradar a multidão, fazê-los vibrar. Para isso, você precisa, no mínimo, de um nome decente. De hoje em diante, você será conhecido como Pontius." Anos se passaram. Com o tempo, Pontius tornou-se famoso em seus combates, principalmente pela perícia com o escudo e por sua incrível habilidade de defender seus companheiros. A plateia do Coliseu Titã gritava: "Pontius, o baluarte!" Grande parte de suas batalhas foi travada em grupo com Pierre e Tetraites. O trio logo ficou famoso em toda Megalos, e Pontius se tornou o maior campeão do Coliseu. Aprendeu a arte da luta com Tetraites e tornou-se melhor que seu professor em diversos aspectos. Também se interessava grandemente pelos conhecimentos do jovem menestrel, como poesia, história e música. Apesar de ser famoso agora e estar conseguindo sobreviver e rumando para a liberdade após 100 vitórias, Pontius não estava feliz. Não havia um dia em que não fosse consumido pela culpa. Afinal, o que ele fazia era matar para sobreviver. Na arena, pereciam em suas mãos escravos e guerreiros que muitas vezes nem queriam estar ali. Pessoas como ele, pobres que talvez não tivessem tido condições de pagar os pesados impostos do Império. Mesmo que seus oponentes estivessem ávidos para matá-lo, isso não lhe aliviava a dor de tirar aquelas vidas. A personalidade bondosa e caridosa de Pontius fazia consumir a sanidade que lhe restara cada vez que suas mãos estavam sujas de sangue ao fim de uma batalha. Num determinado dia, perto do que seria a última batalha de seu mentor, e agora grande amigo Tetraites, os três lutaram numa das batalhas mais difíceis que já haviam enfrentado na arena. Tetraites caiu, mas Pierre e Pontius conseguiram vencer a luta. Pontius abraçou seu amigo que estava sangrando no chão e percebeu que este havia recebido um golpe fatal no abdômen.
Pontius, você precisa viver, precisa sair daqui livre, precisa fazer valer a pena a sua vida e a sua liberdade. Você consegue sentir o peso das almas? Tetraites havia falecido. Naquele momento, Pontius percebera por que precisava continuar. Ele precisava usar sua força para parar aquilo, para que histórias como a dele próprio não se repetissem. Ele precisava sair dali para ajudar as pessoas, para garantir que salvaria mais vidas do que tirara no Coliseu. Com isso em mente, ele e seu agora único amigo Pierre continuaram lutando até sua 100ª vitória. Pontius pretendia peregrinar, ajudando as pessoas onde pudesse e como pudesse, até achar uma resposta de como fazer um bem maior para compensar toda a morte que infligira. Precisava encontrar uma forma de fazer algo bom e realmente significativo. Porém, Pierre tinha assuntos pessoais a tratar. Precisava descobrir quem havia conspirado para jogá-lo no Coliseu e por quê. Os dois amigos se despediram com um fraterno abraço e com a esperança que se esbarrariam um dia. O ex-escravo e gladiador Pontius o Baluarte caminhava agora em direção à sua antiga cidadela, Mustachville. Faziam agora 10 anos desde o fatídico dia que ainda assombrava seus pesadelos. Ao chegar, percebeu que haviam diversas pilhas de pedras próximas às ruínas das antigas casas. De certo, algum bondoso viajante havia enterrado os corpos ao passar pela região. Chegando ao lugar em que costumava ficar a sua casa, observou 2 pilhas de pedra, provavelmente marcando o local de sepultamento de seus pais. Em volta das ruínas de sua casa, logo acima das pilhas de pedra, havia uma enorme planta com um tronco verde e liso que se contorcia enrolando a construção e subindo até uma altura considerável. Possuía grandes folhas que se espalhavam em todas as direções do tronco e muitas sementes que brotavam em toda a sua extensão. Pontius virou de costas, resoluto em continuar sua caminhada, com uma lágrima escorrendo pelas suas bochechas gordas e com um sorriso bobo. Disse em voz alta para si mesmo: "É claro que os feijões eram mágicos." Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí no canal. E se você tem alguma sugestão, só deixar aí no comentário. E não esquece de apertar o sininho para novas recomendações. E até o próximo vídeo. E valeu!